O Mercedes Classe C não é o sedã premium mais potente, nem o mais barato da categoria, mas ele domina esse segmento de luxo aí com certa folga, e a gente vai descobrir agora o porquê. O Classe C ostenta essa coroa da trinca alemã desde o ano passado, quando encerrou 2017 com quase 5.000 unidades vendidas no Brasil, bem acima do BMW Série 3 e do Audi A4. Na verdade, o Classe C supera seus rivais no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a última grande novidade do Classe C foi a adoção desse motor 1.6 Turbo Flex. Para esse motor aqui receber o combustível vegetal, a Mercedes teve que mexer em muita coisa aqui dentro, desde bomba de combustível, linha, bicos injetores, até o cabeçote. Só que, em termos de potência, nada mudou. O Classe C 1.6 Turbo continua gerando 156 cavalos e 25,5 kg de torque. Mas não é o seu coração que faz dele esse sedã bem sucedido aí não. Na verdade, o seu sucesso começou quando essa geração trouxe esse visual aí muito mais elegante, sofisticado, que caiu como uma luva para resgatar aí os amantes dessa estrela alemã. A geração atual do Classe C também resolveu uma das maiores críticas que o carro recebia antes de mudar: o acabamento. Depois de uma geração controversa aí nesse aspecto, o Classe C atual não só trouxe mais sofisticação para o sedã, como transformou ele na referência nesse segmento aí de sedãs premium nesse quesito. Ele não faz praticamente concessão alguma no design aqui, é tudo revestido de material macio no painel, na lateral das portas, em tudo que você vê aqui dentro. E esse design elegante casa muito bem com o espírito da marca, né? Enquanto a BMW e principalmente a Audi querem ser mais descoladas, né, nesse aspecto visual da cabine, a Mercedes permanece mais elegante. O sedã também não vai te decepcionar em funcionalidade. Cabe bastante coisa no baú central e o compartimento embaixo dos comandos do ar-condicionado também é generoso. A Mercedes pôde aproveitar mais esse espaço central aqui da cabine porque ela deslocou a alavanca do câmbio para a direita aqui do volante, como se fosse aqueles carros bem antigos, sabe? Nem todo mundo gosta aí dessa opção que a Mercedes fez, né? Às vezes confunde bastante, o seu instinto faz você vir para cá quando você quer mexer no câmbio, mas pelo menos foi a maneira que eles encontraram de caracterizar ainda mais essa personalidade erudita aí do Classe C. Agora, mais do que o câmbio diferentão aí, é a central multimídia que merece ressalvas. A central multimídia não é tão intuitiva assim, principalmente se você comparar com a da BMW e da Audi. Os comandos aqui exigem um certo tempinho até você pegar os atalhos, né, os acessos direitinho dela, então leva um tempinho aí para você ter esse aprendizado. E essa disposição aqui do touchpad em cima do botão giratório aqui para você controlar a central, já que ela não é touchscreen, né? Mas essa configuração aqui simplesmente é esquisito, né? Fica estranho um em cima do outro. O que é curioso é que quando a Mercedes trouxe essa tela flutuante aqui, muita gente da imprensa torceu o nariz, mas a indústria acabou seguindo essa tendência. Hoje vários carros contam com telas assim em vez de integradas ao painel. A distância entre eixos do Classe C é um pouquinho maior do que a do Série 3 e a do A4. E a sensação de espaço aqui dentro também é um pouco mais generosa. Aqui você tem uma saída de ar dedicada para você, mas eu não aconselharia você colocar 3 pessoas aqui dentro, porque a terceira vai ficar bem prejudicada aí com esse assoalho muito elevado aqui no meio, né? Você tem a adaptação Isofix para cadeirinha de crianças, mas falta um apoio de braço central aqui, porque não tem. Quanto a porta-malas, o Classe C empata com os outros rivais. Todos os que eu citei até agora têm a mesma capacidade de volume, que é 480 litros. E ó, antes da gente guiar o Mercedes, já deixa aí a sua inscrição no canal, porque toda semana tem vídeo novo, hein? Assim você não perde nenhum conteúdo nosso. Como a gente falou lá no começo, o motor do Classe C não é o seu principal trunfo, mas isso não significa que ele seja ruim. Se você analisar a frieza dos números, você vai perceber que o Série 3 e o A4 tem motores com mais disposição aí do que os 156 cavalos do C180. E sabendo que ele é o mais pesado dos três, você vai reduzir bem a sua expectativa em relação ao desempenho dele.
E essa percepção permanece enquanto você roda com ele no modo econômico, né, para poupar combustível, porque daí o acelerador fica com a sensibilidade bem comedida, né, bastante controlada, e você sente mais o peso do carro. Mas tudo isso muda quando você apela para o kickdown. Quando você quer extrair o máximo desse motor 1.6 turbo, ele não hesita em entregar agilidade coerente com esse segmento de luxo. Não é à toa que o C180 consegue cravar menos de 9 segundos de aceleração até os 100 km por hora. Esse tempo ainda fica aí acima dos rivais diretos, mas mesmo assim é bem melhor do que você imagina quando você lê a ficha técnica do C180 e quando você dirige ele no modo econômico, né? E essa versão conta com modo de condução Sport Plus, que altera completamente o comportamento do câmbio, do motor e do acelerador do carro. Fica tudo muito mais sensível, mais ágil, mais esperto, e ele não tem problema nenhum em atingir as velocidades mais altas que você quer. Agora, o grande responsável mesmo por esse desempenho até surpreendente do C180 é esse câmbio. O C180 trabalha com um câmbio automático de 9 marchas que manda toda a força para as rodas de trás. O trabalho desse câmbio é simplesmente exímio. As trocas são rápidas, são suaves, e como são 9 marchas à disposição dele, ele consegue encontrar a melhor faixa aí de rotação do motor, independentemente da sua necessidade. É realmente surpreendente o quanto esse câmbio de 9 marchas consegue extrair desse motor 1.6. É verdade que o pico de torque aí dos 25,5 kg de torque que ele tem, chegar a logo às 1.200 RPM, facilita aí o trabalho do câmbio, eu sei. Mas a verdade é que o câmbio tem um casamento muito sincronizado com o C180, podendo transformar ele de dócil a nervoso em milissegundos. O comportamento desse carro também agrada bastante, né? Ele procura aí um equilíbrio entre esportividade e conforto que deixa ele parecido com um Audi A4 nesse aspecto, enquanto o BMW já é mais esportivo por natureza. A diferença entre o A4 e o C180 é que o Classe C tem um pouco mais de batidas secas no assoalho quando você passa por uma rua muito esburacada. Mas tirando isso, não tem nada que você vá reclamar aqui, nem de conforto, nem de firmeza na hora de você fazer curvas um pouco mais rápido. O carro é sempre no chão e dá muita confiança para você. Essa versão C180 Avantgarde custa o mesmo que a Exclusive. Elas são a porta de entrada do Classe C. Por esse preço, o C180 Avantgarde traz tudo aquilo que você espera de um carro dessa estirpe, né? Mas com pouca ousadia, eu diria. Na verdade, só os 7 airbags e esse conjunto de faróis e lanternas de LED são os grandes destaques desse modelo aqui. No mais, a versão tem controle de estabilidade, stop-start, piloto automático e estacionamento autônomo. O Classe S já passou por um facelift lá fora, ele ganhou no último Salão de Genebra. Além de um tapinha bem de leve aí no visual, ele recebeu alguns equipamentos novos, como um painel digital opcional e alguns recursos de condução semi-autônoma que vieram diretamente lá do Classe S. A Mercedes aqui no Brasil não confirmou quando essas mudanças vão chegar no país, mas a gente acredita que até o final do segundo semestre ele ganhe essas novidades. O Classe C180 Avantgarde desvalorizou 22% no ano passado. Essa porcentagem mais alta é comum aí em veículos premium, né? E a página de preços direta dele lá no site kbb.com.br está aí na descrição desse vídeo. É só clicar nesse link para você fazer a sua pesquisa aí da faixa de preço certa do Classe C no mercado. Se você chegou até o final desse vídeo, aproveita aí, já deixa a sua inscrição pra gente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixa seu like e nos comentários o que você quer que a gente avalie pra você nos próximos vídeos, porque toda semana, como você sabe, a gente vai voltar. Valeu!